Nas últimas semanas, li dezenas de quadrinhos do Capitão América de várias épocas para entender a verdadeira essência do personagem. Deparei-me com algo muito interessante. Dependendo da época, o Capitão América simboliza diferentes conceitos. Há ocasiões em que suas histórias estão cheias de patriotismo e se aproximam mais da propaganda do que da ficção. O que você esperaria de um personagem chamado Capitão América? Mas pode surpreender que em outros quadrinhos o personagem seja usado para criticar fortemente seu próprio governo. Portanto, ao longo dos anos, o Capitão não só lutou contra ditadores alemães e a ameaça do comunismo, mas também enfrentou a corrupção dentro de seu próprio governo. E a ideia de que os Estados Unidos nem sempre são o salvador do mundo, mas que às vezes também podem ser o vilão da história. Isso torna o Capitão América um personagem muito mais complexo do que aparenta. Ele não é apenas um soldado que obedece ordens, mas alguém que constantemente questiona os verdadeiros ideais de seu país. Na Segunda Guerra, ele simbolizava o heroísmo patriótico. No Vietnã, representou a desilusão e a rebelião contra o sistema. E após o 9/11, ele personificou a luta entre a segurança e a liberdade. Cada época redefine o que os Estados Unidos da América e o Capitão América devem representar. Mas como o personagem mudou tanto com o passar do tempo? E afinal, o que ele de fato representa? Hoje vamos analisar as melhores histórias dos mais de 80 anos do personagem. Para responder a essas perguntas, meu nome é Go, o Monitor Geek, e hoje vamos levar o Capitão América muito, mas muito a sério. Eu, o Monitor Geek. No começo da década de 1940, super-heróis como Superman e Batman estavam no auge da popularidade, gerando grandes lucros. Isso levou muitas empresas a quererem replicar esse sucesso, criando seus próprios super-heróis. Uma dessas empresas era a Timely Comics, que depois se tornaria a Marvel. Quem contratou dois jovens talentos para criar um personagem que pudesse competir em vendas com o Superman. Assim, o escritor Joe Simon e o desenhista Jack Kirby começaram a trabalhar em seu novo personagem. Um que estaria diretamente envolvido na Segunda Guerra Mundial, teria o próprio Hitler como um dos antagonistas e usaria com orgulho a bandeira de seu país em seu traje. Foi assim que nasceu o Capitão América, mas suas primeiras histórias seriam muito diferentes do que conhecemos hoje em dia, já que ele empresta vários elementos de quadrinhos anteriores. Nas primeiras aparições, o Capitão tem uma identidade secreta como soldado raso no exército, junto com Bucky. Essa identidade é vista como fraca por outros, como seu interesse amoroso da época, Betsy Ross, que frequentemente é relegada a tarefas menores, como descascar batatas. O personagem Bucky, por outro lado, foi criado para ter a mesma função que Robin tinha com Batman. Ou seja, ter um personagem com quem poder trocar ideias e diálogos para que o Capitão não falasse sozinho em monólogos. Mas a maior inspiração viria de um personagem pouco conhecido que surgiu alguns meses antes do Capitão América e é muito semelhante a ele. Refiro-me ao personagem da SHIELD da Archie Comics, outro super-herói patriota que usava a bandeira no traje e um escudo similar ao do Capitão em sua estreia. De fato, por isso a Timely teve que alterar o escudo do Capitão na edição número 2. Provavelmente acharam que já bastava. O que diferenciou o Capitão é que, desde o início, ele teve sua própria revista em quadrinhos, com 3 aventuras distintas por edição, ao contrário de Superman ou Batman. Algo raro nos super-heróis daquela época. Outra grande diferença é que o Capitão América, por estar imerso na Segunda Guerra Mundial, nos contou histórias muito políticas desde o início. Mas o curioso é que mesmo nestes primeiros quadrinhos ele conseguia criticar certos elementos do exército. Por exemplo, neste painel da primeira edição do Capitão América, um oficial do governo lamenta a perda de um avião, ao que Steve Rogers responde: "O que eu me importo com o avião? E os homens que morreram nele?" Rogers é repreendido por um superior e forçado a se retirar. Criticar o exército não era comum nessa época. O que nos faz pensar que mesmo nessas primeiras histórias, havia mais no Capitão América do que aparentava. A capa do Capitão América pode parecer propaganda pró-Estados Unidos da América durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a real intenção era criticar os ideais nazistas, o que é diferente. Especialmente ao descobrir que havia muitos simpatizantes desse partido nos Estados Unidos da América naquela época. O co-criador do Capitão América afirmou que havia nazistas convocando grandes reuniões no Madison Square Garden nos Estados Unidos da América. O Capitão América foi criado nesse contexto, como mostrado em uma das revistas em quadrinhos de 2023. Steve Rogers testemunha reuniões discriminatórias em seu país e confronta os participantes que confundem patriotismo com preconceito. O quadrinho mostra que uma das principais motivações de Steve Rogers para se alistar foi perceber que ideias perigosas também existiam nos Estados Unidos. É importante lembrar que quando o Capitão América foi criado, os Estados Unidos da América ainda não haviam entrado na Segunda Guerra Mundial. Porém, seus criadores, Jack Kirby e Joe Simon, eram dois jovens judeus que presenciaram as injustiças sendo cometidas no exterior e temiam que ocorresse o mesmo em sua cidade.
Assim, o Capitão América ganha novo significado, representando o que acreditavam que os Estados Unidos da América deveriam ser. Um escudo que protege aqueles que não podem se defender, um defensor das causas justas. Um ideal que a história mostrou ser muitas vezes inalcançável. Após a Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos de super-heróis perderam popularidade e as pessoas passaram a ler outros gêneros como terror e ficção científica. Assim, inúmeros quadrinhos de super-heróis pararam de ser publicados. Tanto é assim que na última edição do Capitão América, Steve Rogers nem sequer aparecia mais em seu quadrinho cancelado em 1941. Durante os 13 anos seguintes, o mundo viveu sem histórias do Capitão América, mas em 1953 decidiram dar ao personagem uma segunda oportunidade. Assim, uma nova HQ chamada Capitão América o Esmaga Comunistas começou a ser lançada. Steve Rogers e Bucky Barnes se alistam novamente no exército para combater espiões comunistas infiltrados nos Estados Unidos. Durou apenas 3 edições, sendo um fracasso total. O interessante é como tentaram reinterpretar o personagem. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram em um período de paranoia anticomunista conhecido como macartismo, liderado pelo senador Joseph McCarthy. A ideia da Marvel foi que se nos anos 40 Hitler era o inimigo e as histórias do Capitão América funcionavam contra ele, agora que o inimigo é o comunismo deveria ser igual, mas não foi assim. Talvez porque desta vez o inimigo não era tão tangível quanto na Segunda Guerra Mundial, ou porque neste período centenas de pessoas nos Estados Unidos da América foram acusadas de ter simpatias comunistas sem provas contundentes, levando a demissões, listas negras e julgamentos midiáticos. Algo que não condiz com os ideais de liberdade que o Capitão América costuma simbolizar. Portanto, o Capitão América teria que voltar a dormir por mais 11 anos. Em 1964, um grupo de super-heróis chamados Os Vingadores ganharam sua própria história em quadrinhos. Quando na edição número 4, acidentalmente descobriram o corpo congelado do Capitão América, que havia desaparecido durante a Segunda Guerra Mundial. Este é um dos meus momentos favoritos de toda a Marvel Comics. A história justifica os 20 anos de ausência de histórias do Capitão. Ignorando a versão Esmaga Comunistas, esta história em quadrinhos reinventou completamente o personagem. Agora não se tratava mais da história de um soldado da Segunda Guerra Mundial, mas sim de um homem fora de seu tempo, que luta para se adaptar a um mundo de ideias completamente novas e se perguntando se seus ideais ainda são relevantes. Durante as décadas seguintes, o Capitão América liderou diferentes versões dos Vingadores em diversas missões, apesar de não ser o herói mais poderoso de todos. No entanto, Tony Stark, Thor e os demais sempre podiam confiar que o Sentinela da Liberdade poderia guiá-los para a vitória e para o caminho certo. Um dos meus momentos favoritos do Capitão América como líder. Vemos isso no quadrinho Manopla do Infinito, onde ele lidera um ataque contra Thanos. O que importa? A Manopla do Infinito? O Titã Louco vence gradualmente os heróis. No entanto, Steve Rogers se opõe a ele ferozmente e sem medo, apesar da diferença de poder. Algo que foi admiravelmente adaptado para o universo cinematográfico da Marvel. Mas seus quadrinhos solo não tinham tanta sorte, na verdade, era considerado um título menor, porque mal estava vendendo. Devido a isso, a empresa fez mudanças como dar a ele um novo parceiro, Sam Wilson, o Falcão, que inicialmente não tinha asas mecânicas, mas era um bom lutador. Anos depois, ele assumiria o manto do Capitão América. O baixo desempenho de vendas estava relacionado ao momento político da época. Nesse período, os Estados Unidos da América estavam na Guerra do Vietnã tentando conter a expansão comunista. Porém, diferente da Segunda Guerra, muitos não concordavam com uma guerra que não compreendiam totalmente. Milhões de jovens foram recrutados à força e as imagens televisivas da guerra alimentaram o descontentamento social. Portanto, houve vários movimentos pacifistas e críticas ao governo. As tropas foram forçadas a se retirar em 1973. Agora, imagine o quão difícil era naquela época comercializar um personagem como o Capitão América. Nas palavras do escritor Stephen Englehart. E aqui você tem esse cara usando a bandeira no peito. Estávamos todos envergonhados. Contudo, o próprio Englehart se encarregou de remediar isso. Seu plano era tornar o Capitão América mais crítico do que ele jamais havia sido. Ele está incrédulo com o que vê na TV. Um anúncio que o difama dizendo que ele é um vigilante que agride empresários honestos e que não representa os valores americanos. Quem está por trás disso? O Comitê para Recuperar os Princípios da América. Esta história, em quadrinhos de 1971, poderia estar retratando uma organização dos dias atuais. Nas edições seguintes, o Capitão América é injustamente acusado de homicídio e precisa quebrar as leis para provar sua inocência. No processo, descobre que uma organização secreta chamada Império Secreto, que também ataca minorias como os mutantes, está por trás de tudo, sugerindo que o líder era o presidente Richard Nixon daquela época. Embora ele não apareça em cena, a Marvel perguntou a Stephen Englehart se Nixon era o líder malvado. Ele negou inicialmente, mas após a publicação, admitiu publicamente.
O Comitê para Recuperar os Princípios da América, era uma paródia do Comitê para Reeleger o Presidente, que buscava a reeleição de Nixon. Ironicamente, as siglas deste comitê eram CREEP. No final, Steve Rogers, desiludido com o governo americano, abandona o manto do Capitão América e se torna um herói sem fronteiras chamado Nômade. Contudo, ele conclui que seu governo e seu povo são diferentes, então resolve retornar como Capitão América. Um herói que desde então representa seus próprios ideais e não os de seu governo. As vendas do Capitão América mudaram completamente. As pessoas gostavam de ver Steve Rogers como uma voz crítica, ao mesmo tempo que é alguém que está orgulhoso de ser americano. Talvez seja por isso que algumas de suas histórias mais emblemáticas acontecem em tempos difíceis. Após os trágicos eventos de setembro de 2001, a Marvel Comics abordou o tema em algumas revistas em quadrinhos. Afinal, muitas das histórias da empresa não só acontecem nos Estados Unidos, mas em Nova York. 2 meses após os acontecimentos, a Marvel lançou uma história do Homem-Aranha que gerou muitas críticas, com vilões como Dr. Destino, Kingpin e Magneto lamentando o acontecimento. Por que foi muito criticada? Acho que porque fala de maneira muito simplista sobre temas muito complexos. Contudo, 1 ano após, o Capitão América retomaria o assunto na HQ Novo Pacto. A história começa com Steve Rogers nas ruínas de 2001, resgatando pessoas e depois enfrentando um novo ataque nos Estados Unidos da América. Porém, esta história explora o assunto com maior profundidade. O quadrinho critica a chamada guerra contra o terrorismo que ocorreu após setembro de 2001. Steve Rogers é forçado a enfrentar vilões que realmente agem mal. Mas também são pessoas afetadas por anos de conflitos, muitos alimentados pela própria política externa dos Estados Unidos da América. Portanto, o Capitão América também enfrenta a ideia de que grande parte da violência do mundo é consequência das ações diretas de seu governo. Neste quadrinho, vemos o Capitão América desobedecer em várias ocasiões as ordens de Nick Fury, já que ele se preocupa mais em salvar vidas, incluindo as de alguns de seus inimigos, do que em servir como um instrumento do governo. Outro quadrinho que exemplifica esta nova fase de histórias do Capitão é Guerra Civil, lançado em 2006. E deixe-me perguntar, você acredita que o Capitão América apoiaria o uso de armas de fogo? Em Guerra Civil, uma tragédia força os super-heróis a escolher lados quando o governo decide regular os meta-humanos. O Homem de Ferro apoia a regulamentação, enquanto o Capitão América se opõe por acreditar que viola as liberdades individuais. E há várias interpretações disso. O ato de registro de super-humanos é inspirado na Lei Patriota dos Estados Unidos da América, uma lei aprovada após os eventos do 9/11, que dava ao governo amplos poderes para vigiar a população em nome da segurança nacional. Neste caso, o Capitão estaria contra espionar os cidadãos, mas e se for mais longe? Sua posição também foi vista como contrária ao registro ou regulamentação de armas nos Estados Unidos da América. Isso porque os super-heróis são instrumentos ambulantes de destruição. Mas devemos nos perguntar quais liberdades o Capitão apoia e quais não. Onde ele traça a linha? Apesar de Steve defender as liberdades individuais, ele também tem um forte senso de responsabilidade e de proteção aos inocentes. Portanto, ele entenderia que no mundo real a falta de regulamentação resultou em muitas tragédias. Além disso, é necessário considerar que não há liberdade sem segurança. No quadrinho Guerra Civil, vemos um Steve que desconfia do seu governo, assim como muitas outras versões do personagem, mas no final decide se render ao ver o efeito negativo da guerra de super-heróis. O que nos diz que a questão vai além de liberdade ou segurança. Devemos estar cientes das liberdades que defendemos e garantir que elas não prejudiquem os outros. O que você acha que o Capitão América diria no mundo real? Este quadrinho também foi adaptado para o universo cinematográfico Marvel nesta versão. A situação é mais simples, já que neste universo existem menos meta-humanos. E o Capitão América? Ao rejeitar os acordos de Sokovia, ele decide confiar em sua própria equipe, mas não em todos os meta-humanos que potencialmente poderiam existir no universo cinematográfico Marvel. Algo que admiro no Capitão América interpretado por Chris Evans é o equilíbrio perfeito das facetas do personagem presentes nos quadrinhos. Lembrando que no dia 22 de fevereiro darei uma palestra sobre a história do Superman na Cidade do México. Link na descrição para ingressos. Ele se sente como um herói otimista, orgulhoso de seu país e seus ideais. Ao mesmo tempo que filmes como The Winter Soldier criticam temas como espionagem civil e o fato de dar muito poder ao governo. Quando Steve Rogers se aposentou após o filme Endgame, o próximo projeto do Capitão América continuaria usando o personagem como crítica social? Na série Falcon and the Winter Soldier, Zemo diz que o conceito do super soldado é subtenacista. E no início você não acredita, porque geralmente pensamos no Capitão América combatendo militares alemães. Mas a série nos diz que há algo de razão nisso. Quando Steve Rogers recebeu o soro do super soldado, ele se tornou um herói admirado, mas outros soldados não tiveram a mesma sorte. A série adapta a história de Isaiah Bradley, um soldado afro-americano que recebeu o soro do super soldado, mas que na HQ Red, White and Black é preso e submetido a experimentos desumanos.
Quando é obrigado a ir em uma missão para destruir um laboratório onde os alemães experimentavam em pessoas judias, ele percebeu que tanto o seu governo quanto os alemães usavam pessoas consideradas de classe inferior para aperfeiçoar o soro do supersoldado, e depois poderia injetá-lo de maneira segura em alguém mais parecido com Steve Rogers. Neste quadrinho, Steve descobre que o projeto do supersoldado derivava de ideais nazistas. É verdade que o Capitão América representa o que os Estados Unidos deveriam ser? Alguns interpretam isso em termos de valores e ideais, enquanto outros consideram uma questão de aspecto físico. De fato, esse é um ponto crucial na série, já que Steve escolhe Sam Wilson para ser o novo Capitão América. Mas o governo decide seguir um caminho mais tradicional e escolher John Walker, outro militar que também ama seu país, mas que em um ponto da trama é corrompido pelo poder do soro. Da mesma forma, Sam não acredita poder ser este tipo de símbolo que Steve foi. Não porque ele não tenha coração, mas porque se vê refletido em Isaiah Bradley e acha que as pessoas não o aceitarão. Mas um ponto crucial nos quadrinhos é que qualquer pessoa que incorpore os valores que os Estados Unidos da América deveriam ter, teoricamente poderia ser o Capitão América. Isso é evidente em quadrinhos como Capitão América. Uma história onde Steve Rogers e Sam Wilson unem forças para localizar uma rede de heróis clandestinos que carregam o manto do Capitão América e ajudam a comunidade de diversas formas. Eles representam minorias. Um é queer, outro é uma garota afrodescendente e o terceiro é um nativo americano. Em cada exemplar vemos como esses personagens reinterpretam o símbolo do Capitão América. Essa série gerou muita polêmica quando lançada, pois mesmo com personagens novos, irritou muita gente. Porque sentem que o Capitão América talvez deveria estar também vinculado a outras características. Outro exemplo menos polêmico deste conceito é visto no quadrinho Chosen, onde é revelado que Steve Rogers está morrendo. Com suas últimas forças, ele se junta a um programa governamental para localizar telepaticamente seu sucessor. Mas em vez de escolher um novo capitão, a América acaba escolhendo algo que ele chama de multidão. Ou seja, diferentes pessoas de diferentes contextos que representam precisamente os valores do personagem coragem, honra, lealdade e sacrifício. Desde um militar no Afeganistão até médicos, agricultores e socorristas. Outro quadrinho que também foi muito polêmico, mas por razões completamente diferentes, foi a história do Império Secreto. A imagem viral de alguns anos atrás mostra o Capitão América dizendo "Hail Hydra". No quadrinho Império Secreto, Steve Rogers é manipulado pelo cubo cósmico e se junta a Hydra. Isso gerou muitas críticas, mas também nos faz refletir. O quadrinho destaca o perigo de um Capitão América vilão, levando à reflexão sobre os riscos que o país que ele simboliza pode representar. Ao longo da história, os Estados Unidos da América invadiram países em nome da liberdade, impuseram ditaduras na América Latina e até flertaram com o nazismo nos anos 40, os mesmos que o Capitão América combate desde sua estreia. Mas há algo interessante neste quadrinho. Este Steve Rogers não se considera malvado, mas alguém que restaura a ordem de seu país, mesmo tendo imposto um regime totalitário para conseguir isso. A ideia de um Capitão América vilão é muito criticada, mas acho que hoje vale a pena revisitar essa história. Recentemente, os Estados Unidos da América têm agido de forma preocupante, manipulando governos por meio de tarifas, justificando cumprimentos polêmicos e ameaçando expulsar pessoas de suas casas dentro e fora do seu país. Atitudes que o verdadeiro Capitão América jamais aceitaria. Mas será que o Capitão América é propaganda ou uma crítica ao seu governo? A resposta depende do contexto e da época das histórias. Em seus primeiros quadrinhos poderia ser considerado propaganda. Mesmo nessas histórias infantis inocentes, eles conseguem criticar seu país e apontar coisas que poderiam estar melhores. Com o passar dos anos, a veia crítica do personagem se intensificou, tornando-se o ponto focal de suas histórias. Demonstrando que o Capitão América não é um simples soldado que segue ordens, mas alguém que defende como um escudo os valores que seu país deveria ter. E se seus quadrinhos são tão políticos, que tipo de inclinação política Steve Rogers teria? Um amigo meu, o mais liberal dos conservadores, tem certa razão. Nos quadrinhos, ele nunca diz explicitamente, mas após ler dezenas de histórias do personagem, notei que ele defende valores aparentemente simples, como liberdade e justiça. Mas aos poucos ele vai percebendo que esses valores são mais difíceis de alcançar do que ele pensa. Assim, muitas de suas histórias tratam de como um homem fora de sua época se adapta a uma realidade aparentemente cada vez mais complexa. Nessa luta, ele se decepciona com a capacidade humana e anseia pelo passado. Mas acredito que um dos maiores atributos heróicos de Steve Rogers é ter a coragem de ouvir diferentes pontos de vista e sempre seguir o caminho que considera mais justo. Mesmo que isso geralmente implique em desafiar seus próprios valores, e mesmo que seu país nem sempre esteja à altura da situação. E é por isso que, apesar de representar um país específico, estranho ao nosso, é um personagem que consegue se conectar com muitas pessoas de diversas culturas.
Portanto, o Capitão América nos lembra que o verdadeiro heroísmo não está na obediência cega, mas na capacidade de questionar e lutar para melhorar o mundo em que vivemos.